Olá pessoal, tudo bom com vocês? André Nascimento por aqui, sem muita enrolação. Hoje nós vamos dar início à nossa parte de Direito de Família, Direito Civil do Zero. É o cronograma que a gente está fazendo aqui para a segunda fase da UAB. E aí, por que não gravar tudo e postar no YouTube? E é isso, vamos lá. Eu adianto desde já para vocês que, primeiro link na descrição, você pode baixar o meu caderno virtual, digamos assim. Eu não uso caderno físico, eu comprei um tablet e aí eu uso, faço tudo no tablet. Então, primeiro link na descrição, você pode baixar o caderno dessa aula, que é sobre famílias. Vamos direto ao ponto. Existem mais ou menos, podem existir mais, mas assim nós iremos falar hoje, são 8 tipos de famílias, que são compostas, e eu tô com minha colinha aqui do lado, porque eu não sou nem doido de decorar isso tudo. Existe a família formal, que é a família composta pelo casamento civil, e não é só pelo, conforme nós veremos no final da aula, não o casamento apenas religioso, ele não importa ao direito civil. Então, a família formal, ela é composta por duas pessoas, dois indivíduos, podem ser do mesmo sexo, conforme veremos a seguir, mas é necessário que haja o casamento civil. Houve o casamento civil, não é união estável, casamento civil, o registro público e afins. Então, houve registro público, houve casamento, família formal. Segundo modelo de família, é a família informal, que é decorrência, que existe em decorrência da união estável. Então, eu fico querendo adiantar o conteúdo. Não vou falar de união estável agora, mas preencher os requisitos da união estável, então é família informal. O terceiro tipo de família é a família monoparental ou monoparental. É a família composta por um dos indivíduos e sua prole. Digamos que João e Maria se casaram, casamento civil, e eles tiveram dois filhos. Só que, quando os dois filhos foram ficando maiorzinhos, o João, sem vergonha, começou a trair Mariazinha. E aí, Mariazinha, o que aconteceu? Se separou de João, ficou com as duas crianças, constituindo assim uma família monoparental, ou seja, somente um dos cônjuges e a sua prole. O quarto tipo de família é a família anaparental, que é constituída por pessoas sem parentesco. Então, vamos supor que é, eu, André Nascimento, decidi morar numa república junto com outras 3 pessoas. Nós temos ânimos familiares, ânimos de permanecer juntos, temos uma amizade que é como se fosse uma amizade entre irmãos. Então, essa é a denominada família anaparental. Não é parental, eu sempre confundo, é anaparental. Então, são pessoas que não têm nenhum vínculo sanguíneo, mas têm um vínculo afetivo. Então, a família anaparental. O quinto tipo de família é a família mosaico, e aqui no Brasil é muito comum esse tipo de família. Quando a gente pensa em mosaico, a gente lembra logo das aulas de arte, lá do sexto ano do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. Não, é ensino fundamental 2, isso. Lá do ensino fundamental 2, a gente lembra daquelas obras de arte todas recortadas, ou seja, um monte de quadradinho. Vou colocar uma aqui na tela agora para vocês verem. Então, a família mosaico é resultado da dissolução de outras famílias. Vamos supor que naquele exemplo que eu dei, a Mariazinha veio a casar novamente. E aí ela casou com Roberto. Roberto já tinha 2 filhos. Quando juntou Mariazinha com Roberto, 2 filhos de Mariazinha, 2 filhos de Roberto, foi constituída uma família mosaico. Então, nessa família, e eu até anotei aqui, caso vocês queiram baixar esse material, existem os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Ou seja, depois do casamento, a Mariazinha e o Roberto tiveram mais 2 filhos, então totalizando 6 filhos. 2 só da Mariazinha, 2 do Roberto e 2 da Mariazinha e do Roberto. É a chamada família mosaico. Esse outro tipo de família, a família multiespécie, já é uma, digamos assim, um entendimento jurisprudencial mais recente. Hoje em dia, os nossos pets, eles praticamente são como os nossos filhos. Até que para algumas pessoas é como se fosse muito além de um filho, porque tem todo um cuidado envolvido. Então, hoje em dia, é muito comum nós observarmos na dissolução de casamentos ou de uniões estáveis o pedido de, digamos assim, entre aspas, uma espécie de alimentos para esses animais, para custear ração, para custear pet shop. Então, a família multiespécie ela é composta entre humanos e os seus animais de estimação.
vamos supor que eu sou casado com essa televisão aqui e a gente comprou um cachorrinho e a gente cuida daquele cachorrinho, tem um vínculo afetivo muito forte com aquele doguinho. Então, quando eu me separar dessa televisão aqui, e o animalzinho for ficar com ela, ela pode pedir uma espécie de alimentos para esse animalzinho. Então, enquanto existiu aquele vínculo, a nossa família era conhecida como uma família, ou denominada como uma família multiespécie. Pessoal, um adendo aqui, e eu até coloquei, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ó, tá até aqui riscadinho com marca-texto amarelo. É a família paralela. Família paralela é aquela família que de como que eu vou falar outra? Como que eu vou falar outro tipo? É a família que é a família da rapariga, digamos assim. Porque você tem um casal, e aquele, no exemplo do Joãozinho e da Mariazinha, que tinham 2 filhos, é a família formal, tradicional, e aí o Joãozinho resolve trair a Mariazinha, e ele constitui uma segunda família, é a chamada família paralela. Ela não tem reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Podem haver algumas jurisprudências, mas no geral, se cair questão, a família paralela, ela não é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então aquela rapariga, ela não tem direito a nada. E o último modelo de família, para acabar essa introdução ao direito de família, é a família poliamor, que ficou muito, assim, bastante conhecida depois do advento do TikTok, que não sei por que começaram a fazer vários perfis de pessoas que faziam trisal, digamos assim. Um homem que convivia com 2 mulheres, uma mulher que convivia com 2 homens, e por aí vai. Então, esse é o tipo de família onde há consentimento entre esse relacionamento mais aberto, entre 3 pessoas. Eu até denominei aqui de trisal. Ele também não tem reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro. E a família poliamor, em particular, eu nunca vi jurisprudência nenhuma acerca desse tipo de família, a favor ou contra. Acho que isso não chegou nos tribunais ainda. Uma vez terminada essa nossa introdução sobre os modelos de família, os tipos de família, nós seguiremos para as características do direito de família. E eu fiz mais anotação, vocês não esqueçam de baixar esse material. Primeiro link na descrição. O direito de família, ele é um direito personalíssimo, ou seja, somente aquele indivíduo pode requerer o que lhe é de direito. E em decorrência disso, eu não vou conseguir, eu não vou fazer essa edição, vocês vão lá e baixam o material. Em decorrência disso, desse direito personalíssimo, ou seja, desse direito individual, ele também se torna um direito intransferível, intransmissível, ou seja, o seu direito de família você não pode vender para outra pessoa. Eu vou já citar o exemplo de alimentos, de pedir alimentos para alguém. Você não pode, por exemplo, vender o seu direito de pedir pensão alimentícia para o seu pai. Você não pode transferir esse direito para outra pessoa. É um direito personalíssimo, que é seu. Ele é irrevogável, e isso é autoexplicativo, e irrenunciável, e indisponível também. Pessoal, olha só. Vamos dar aqui o exemplo de alimentos. Eu estou só dando zoom aqui na parte. Fiz a anotação, somente, vamos supor que João tem direito a receber alimentos de seu pai. João é menor incapaz, então, não, João é relativamente incapaz, está lá entre 16 e 18 anos. Se você não viu a nossa aula sobre capacidade, incapacidade e emancipação, volta, que é a aula 1 aqui do nosso curso, ou aula 2, eu não lembro de cabeça, mas vai estar, eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Pronto. É um direito imprescritível. Então, agora a gente precisa entrar no exemplo. Vamos supor que João, ele resolveu pedir alimentos para o seu pai. João, o direito de pedir alimentos de João, ele é personalíssimo, ou seja, somente João pode pedir esse direito. Se ele for menor incapaz, aí ele pode ser representado pela sua mãe ou pelo seu responsável, mas em tese, em suma, é um direito personalíssimo. Ele é intransferível, ele não pode vender esse direito de pedir alimentos. Ele não pode transferir esse direito, ele não pode se negar a esse direito, se existe a necessidade de pedi-lo, de o pedir. Ele é irrenunciável e ele é disponível. Na segunda coluna, eu coloquei o tópico da imprescritibilidade, ou seja, é um direito imprescritível. Enquanto João for filho de eu não falei o nome, né? Mas enquanto o João tivesse direito, ele é imprescritível, ele não prescreve. O que prescreve na ação de alimentos é a execução.
para deixar de maneira bem simples. O que prescreve na ação de alimentos é a execução, ou seja, o direito de pedir alimentos ele não prescreve. Ah, já tem 5 anos que, já tem 2 anos que os pais de João se separaram e João nunca pediu alimentos, então esse direito está prescrito. Não existe isso. É um direito imprescritível. Enquanto ele tiver esse direito, ou seja, enquanto ele for menor incapaz ou nas hipóteses de expansão, ele estiver cursando curso superior, curso preparatório, esse direito é imprescritível, ele pode pedi-lo a qualquer momento. O que prescreve é a execução, que prescreve em 2 anos, no caso de ação de alimentos. Ou seja, vamos supor que João solicitou alimentos, teve todo aquele processo. Eu olhei para o quadro ali, eu fiquei pensando no Homem-Aranha, não sei porquê. Mas teve todo aquele processo de alimentos, e aí o pai de João foi condenado a prestar alimentos a João. Vamos supor que ele prestou o primeiro mês, prestou o segundo, o terceiro, lá no quarto mês ele atrasou. E João, e pelos próximos 2 anos, pelos próximos 3 anos, João não executou o pai dele, ou seja, ele não solicitou esses alimentos atrasados. Então, quando João for o fazer, quando João for solicitar esses alimentos atrasados, ele só vai poder solicitar o do último ano, porque eles passaram 3. E dos 2 anos anteriores foi prescrito o direito de executar tais alimentos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. O direito de pedir alimentos não prescreve, o que prescreve é a fase executória, a fase da execução. Tá. O direito de família ele também é universal, ou seja, ele está disponível a todos os indivíduos que compõem a entidade familiar. E para finalizar, o direito de família ele é correlativo, ou seja, tanto os pais como os filhos podem pedir alimentos uns para os outros. Não sei se vocês sabiam. Leiam um Código Civil. Eu vou deixar aparecendo aqui as referências. Mas o direito de pedir alimentos ele é correlativo. O direito familiar em si ele é correlativo. Existe uma responsabilidade do pai para o filho, do filho para o pai, de colaterais de até 2º grau para colaterais de até 2º grau. Existem 3 principais princípios no direito de família. E o principal deles é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o que interessa para o direito de família é como que vai se resolver, como que vai dissolver a melhor situação para que as pessoas se saiam bem. A questão patrimonial ela fica sempre em segundo plano. Os outros 2 princípios são o princípio da igualdade, que os filhos, independente da origem, eles são iguais, os cônjuges, independente de situação financeira, de status social, eles são iguais entre si, ou seja, marido e mulher têm os mesmos direitos e deveres. Ao menos no ordenamento jurídico brasileiro é isso. A gente sabe que na prática não funciona. Às vezes o homem é mais provedor, em algumas famílias a mulher ela é mais provedora, mas no geral esse direito de igualdade. Ou seja, um filho adotado ele tem direitos iguais a um filho que nasceu de origem, digamos assim, natural, que é filho consanguíneo do pai e da mãe. E existe também, ficou muito comum isso aqui nos últimos anos, o parentesco o princípio da afetividade, ou seja, o parentesco por afinidade. É, e é nisso aqui que decorre o direito de pedir alimentos por afinidade. Eu vi um caso de um rapaz que namorou 3 meses com uma moça, e eu vi na internet isso, não sei se é verdade. Vamos fofocar aqui no meio da aula. Eu vi o caso de um rapaz que namorou 3 meses com uma moça, e aí ela tinha um meninozinho. Quando eles terminaram, ela foi e entrou com um pedido de alimentos para esse rapaz, alegando o parentesco afetivo da criancinha com ele. Aí, esse cara narra na história dele que ele foi condenado a pagar alimentos para essa criança, a pensão socioafetiva, digamos assim, prestar alimentos socioafetivos, e ele disse que o menino odiava ele. O menino não queria chegar nem perto dele. Então, esse parentesco por afinidade já é uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro, tanto jurisprudencial como doutrinário. Já que a gente está falando de parentesco, eu não sei se eu termino ou se eu começo outra, deixa eu ver. Não, vai. Eu vou falar de parentesco logo nessa aula ainda. Então vai ser direito de família e parentesco. Pessoal, o negócio é o seguinte, o parentesco, ele está lá do artigo 1591 ao artigo 1595 do Código Civil. Então é muito importante que vocês leiam esse artigo,
Terminou essa aulinha aqui, ou então pausa, lê os artigos e volta para cá, porque vai ficar muito melhor de vocês entenderem tudo isso. O parentesco ele pode ser constituído de duas formas, natural ou civil. E eu fiz observações, eu vou só ficar lembrando vocês de baixarem esse material lá no canal do Telegram. O nome dele é Um Ponto, Famílias e Parentesco. Então fica bem facinho de vocês encontrarem. Pessoal, o parentesco natural ele pode ser biológico, que esse biológico ele vai ser por fertilização natural ou por fertilização in vitro. Fertilização natural, ela é como ocorre de maneira regular. Ou seja, o papai copulou com a mamãe e nasceu o Joãozinho, digamos assim. No entanto, existe o parentesco natural por biológico, por artificial, digamos assim, que é a fertilização in vitro. Só que existe uma diferença do parentesco natural, biológico, artificial com fertilização in vitro. Você pode fazer essa observação. Quando os gametas são do casal, ele é esse parentesco natural. Quando os gametas forem de terceiros, ou seja, for uma fertilização usando material genético de terceiros, ele vai ser um parentesco civil. E o parentesco civil, que é o nosso segundo tipo, ele é por fertilização artificial heteróloga, gente, a minha dicção está muito ruim. Heteróloga, ou seja, éter diferente, gametas diferentes, digamos assim, por adoção, por afinidade, que foi aquele caso que a gente falou, ou por afetividade, que foi o caso desse rapaz que teve que pagar alimentos por afetividade, digamos assim. Esse parentesco civil, ele é conhecido como parentesco, passando um carro de som, de multiparentalidade. Como que ocorre a divisão no parentesco? Ele pode ser dividido entre linha reta ou colateral. Eu coloquei um esquemazinho aqui, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Eu não vou colocar isso aqui na edição justamente para vocês baixarem esse material no primeiro link na descrição. Mas o parentesco, digamos assim, por linha, ela pode ser reta ou colateral. A linha reta, ela tende a ir para o infinito. Eu vou dar um jeito de mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar na tela. É o jeito para eu poder explicar. Paulo teve 3 filhos, que foi José, Carlos e Pedro. José teve o João, e João teve o Fernando, e Fernando teve o Henrique. Se nós contarmos a quantidade de grau de parentesco em linha reta, ela sempre vai tender ao infinito. Então, tataraneto, ele em linha reta é parente de 10º grau de Paulo. Nesse caso, se a gente contar Henrique, ele é parente de 4º grau de Paulo, no caso desse exemplo que eu coloquei aqui para baixo. Então, de linha reta, ela sempre tende ao infinito. Enquanto tiver parente, ele vai contando o numeral. Já a linha colateral ou transversal é uma linha que se delimita por existir um ancestral em comum. Ou seja, nesse exemplo que eu coloquei, acho que está aparecendo na tela agora, Pedro é parente de Carlos em decorrência de ser parente de Paulo. Ou seja, para a gente chegar, eu vou até... Não vou fazer essa anotação agora. Mas para a gente chegar no parentesco, no grau de parentesco entre Pedro e Carlos, a gente volta lá para o Paulo, e do Paulo a gente vai para o Carlos. Ou seja, eles são parentes de 2º grau, porque eles têm um ancestral comum, que é o Paulo. O parentesco por linha reta, ele tende ao infinito, ou seja, ele não se limita. No entanto, o parentesco colateral ou transversal, ele tem algumas delimitações, conforme está aparecendo na tela para vocês. Ele limita-se até o 4º grau na hora de sucessões, ou seja, na hora de dividir o terreno da vovó, até o 3º grau, se for que são os impedimentos para casar, ou seja, parentes até 3º grau não podem se casar, e até o 2º grau, que foi aquilo que eu já falei na hora que eu dei o exemplo de alimentos, na obrigação de prestar alimentos. Ou seja, você só pode pedir alimentos até o parentesco de 2º grau. No mais é isso, acho que eu esgotei o conteúdo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não vou pedir like, mas se inscreve no canal e comenta o que você achou aqui da aula, envia para os amigos no grupo da faculdade. E é isso, espero ter ajudado vocês a esclarecer sobre direito de família e parentesco. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. Beijo e tchau.